Vista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos. Publicado sob a direção de Allan Kardec. 1858. Primeiro ano. Março, segunda parte. Confissões de Luís XI. História de sua vida. Ditada por ele mesmo a senhorita Hermance du Faques. Falando da história de Joana d'Arc ditada por ela mesma, e da qual nos propomos citar diversas passagens, dissemos que a senhorita du Faques havia escrito da mesma maneira a história de Luís XI. Esse trabalho, um dos mais completos no gênero, contém documentos preciosos do ponto de vista histórico. Nele Luís XI revela-se o profundo político que conhecemos, mas, além disso, dá-nos a chave de vários fatos até hoje inexplicados. Do ponto de vista espírita, é uma das mais curiosas mostras de trabalhos de fôlego produzidos pelos espíritos. A esse respeito, duas coisas são particularmente notáveis. A rapidez de execução, 15 dias foram suficientes para ditar a matéria de um grosso volume, e, em segundo lugar, a lembrança tão precisa que um espírito pode conservar dos acontecimentos da vida terrestre. Aos que duvidarem da origem desse trabalho, e o creditarem à memória da senhorita du Faques, responderemos que seria preciso, com efeito, da parte de uma menina de 14 anos, uma memória bem fenomenal, e um talento de precocidade não menos extraordinário, para escrever, de uma sentada, uma obra dessa natureza. Mas, supondo que assim o fosse, perguntamos onde essa criança teria aurido as explicações inéditas da nebulosa política de Luís XI, e se não teria sido mais conveniente a seus pais atribuir-lhe o mérito das diversas histórias escritas por seu intermédio. A de Joana d'Arc é a única que foi publicada. Fazemos votos porque as outras sejam logo, e lhes predizemos um sucesso tanto maior quanto mais difundidas se acham hoje as ideias espíritas. Extraímos, da de Luís XI, a passagem relativa à morte do conde de Charolais. Os historiadores, defrontando-se com o fato histórico, de que Luís XI deu ao conde de Charolais a tenência geral da Normandia, confessam não compreender por que um rei, que foi tão grande político, haja cometido tão grande falta. As explicações dadas por Luís XI são difíceis de contradizer, visto estarem confirmadas por 3 episódios de todos conhecidos. A conspiração de Constaim, a viagem do conde de Charolais, em seguida a execução do culpado, e, enfim, a obtenção por esse príncipe da tenência geral da Normandia, província que reunia os estados do Duque de Borgonha, inimigos sempre ligados contra Luís XI. Luís XI assim se exprime. O conde de Charolais foi gratificado com a tenência geral da Normandia, e com uma pensão de 36.000 libras. Era uma grande imprudência aumentar dessa forma o poder da Casa de Borgonha. Embora essa digressão nos afaste da sequência dos negócios da Inglaterra, creio dever indicar os motivos que me fizeram agir assim. Algum tempo depois de seu retorno dos Países Baixos, o Duque Filipe de Borgonha tinha caído gravemente enfermo. O conde de Charolais amava verdadeiramente seu pai, apesar dos desgostos que lhe havia causado. É verdade que seu caráter ardente, impetuoso e, sobretudo, minhas pérfidas insinuações, poderiam desculpá-lo. Cuida dele com uma afeição toda filial, e não deixa, nem de dia, nem de noite, a cabeceira de seu leito. O perigo do velho duque me levara a sérias reflexões. Eu odiava o conde, e acreditava ter tudo a temer dele. Aliás, não tinha senão uma filha de tenra idade, o que ocasionou, após a morte do duque, que parecia não dever viver muito tempo, uma minoridade que os flamengos, sempre turbulentos, teriam tornado extremamente tempestuosa. Eu poderia ter me apoderado facilmente, se não de todos os bens da Casa de Borgonha, ao menos de uma parte, seja disfarçando essa usurpação com uma aliança, seja lhe deixando tudo quanto a força tem de mais odioso. Havia mais razões do que era preciso para mandar envenenar o conde de Charolais. A ideia de um crime, aliás, não me chocava mais. Consegui seduzir o copeiro do príncipe, Jean Constaim. A Itália, de algum modo, era o laboratório dos envenenadores.
Foi para lá que Constaín enviou Jean de Vie, que havia conquistado graças a uma soma considerável, a qual deveria ser-lhe paga quando retornasse. De Vie quis saber a quem se destinava veneno. O copeiro teve a imprudência de confessar que era para o conde de Charolais. Depois de ter dado conta de sua tarefa, De Vie apresentou-se para receber a importância prometida, mas, longe de lhe a pagar, Constaín o cobriu de injúrias. Furioso com essa recepção, De Vie jurou vingar-se. Foi encontrar-se com o conde de Charolais, confessando-lhe tudo o que sabia. Constaín foi preso e conduzido ao castelo de Ripemonde. O medo da tortura o fez confessar tudo, exceto minha cumplicidade, talvez esperando que eu intercedesse por ele. Já se achava no alto da torre, local destinado ao suplício, e já se preparavam para o decapitar, quando externou o desejo de falar ao conde. Contou-lhe então o papel que o havia desempenhado nessa tentativa. Apesar do espanto e da cólera que experimentou, o conde de Charolais calou-se, e as pessoas presentes não puderam fazer senão conjecturas vagas, fundadas nos movimentos de surpresa que o relato provocou. Malgrado a importância dessa revelação, Constaín foi decapitado, e seus bens confiscados, mas restituídos à sua família pelo Duque de Borgonha. Seu delator experimentou a mesma sorte, devido em parte à resposta imprudente que deu ao príncipe de Borgonha, havendo este perguntado, caso a soma prometida lhe tivesse sido paga, se teria denunciado o complô, teve ele a inconcebível temeridade de responder que não. Quando o conde veio a Tours, pediu-me uma entrevista particular, nela deixou extravasar todo o seu furor, e me cobriu de censuras. Eu o apaziguei, dando-lhe a tenência geral da Normandia, e a pensão de 36.000 libras. A tenência geral não passou de um título sem resultado. Quanto à pensão, não recebeu senão o primeiro vencimento. A fatalidade e os pressentimentos. Instruções dadas por São Luís. Um dos nossos correspondentes escreveu-nos o seguinte: no mês de setembro último, uma embarcação ligeira, fazendo a travessia de Dunkerque a Ostende, foi surpreendida à noite pelo mau tempo. O barco virou, e, das 8 pessoas que lá estavam, 4 pereceram, as outras 4, no número das quais me encontrava, conseguiram manter-se sobre a quilha. Ficamos a noite inteira nessa horrível posição, sem outra perspectiva senão esperar a morte, que nos parecia inevitável, e da qual já experimentávamos todas as angústias. Ao romper do dia, tendo o vento nos empurrado para a costa, pudemos ganhar a terra a nado. Porque nesse perigo, igual para todos, só 4 pessoas sucumbiram. Notai que, a meu respeito, é a 6ª ou 7ª vez que escapo de um perigo tão iminente e mais ou menos nas mesmas circunstâncias. Sou levado realmente a crer que mão invisível me protege. Que fiz para merecer isso? Não sei bem, sou alguém sem importância e sem utilidade neste mundo, e não me vanglorio de valer mais que os outros, longe disso. Entre as vítimas do acidente havia um digno eclesiástico, modelo de virtudes evangélicas, e uma venerável irmã de São Vicente de Paulo, que iam cumprir uma santa missão de caridade cristã. A fatalidade parece desempenhar um grande papel em meu destino. Os espíritos não estariam ali para alguma coisa? Seria possível obter deles uma explicação a esse respeito, perguntando-lhes, por exemplo, se são eles que provocam ou afastam os perigos que nos ameaçam. Conforme o desejo de nosso correspondente, dirigimos as seguintes perguntas ao Espírito São Luís, que de boa vontade se comunica conosco toda vez que há uma instrução útil a transmitir. 1. Quando um perigo iminente ameaça alguém, é um espírito que dirige o perigo, e quando dele escapa, é um outro espírito que o afasta. Resposta: quando um espírito se encarna, escolhe uma prova, elegendo-a, estabelece-se uma espécie de destino, que não pode mais conjurar, uma vez que a ele está submetido. Falo das provas físicas. Conservando seu livre arbítrio sobre o bem e o mal, o espírito é sempre senhor de suportar, ou de repelir a prova. Vendo fraquejar, um espírito bom pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, isto é, inferior,
mostrando-lhe ou exagerando um perigo físico, pode abalá-lo e apavorá-lo, mas nem por isso a vontade do espírito encarnado fica menos livre de qualquer entrave. 2. Quando um homem está na iminência de perecer por acidente, parece-me que o livre-arbítrio nada vale. Pergunto, pois, se é um espírito mau que provoca esse acidente, se, de alguma sorte, é o seu agente, e, caso se livre do perigo, se um espírito bom veio em seu auxílio. Resposta: os espíritos bons e maus não podem sugerir senão pensamentos bons ou maus, conforme sua natureza. O acidente está assinalado no destino do homem. Quando tua vida é posta em perigo, é uma advertência que tu mesmo desejaste, a fim de te desviares do mal e de te tornares melhor. Quando escapas a esse perigo, ainda sob a influência do perigo que correste, pensas mais ou menos vivamente, segundo a ação mais ou menos forte dos espíritos bons, em te tornares melhor. Sobrevindo o espírito mau, e digo mau, subentendendo o mal que nele ainda persiste, pensas que igualmente escaparás a outros perigos, e deixas, de novo, tuas paixões se desencadearem. 3. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida, também é resultante do nosso livre-arbítrio? Resposta: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude ela for, e melhor a suportares, tanto mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na aventura humana são espíritos pusilânimes, que permanecem estacionários. Assim, o número dos desafortunados é muito superior ao dos felizes deste mundo, atento que os espíritos, na sua maioria, procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem perfeitamente bem a futilidade das vossas grandezas e gozos. Acresce que a mais ditosa existência é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando houvesse ausência da dor. 4. Compreendemos perfeitamente essa doutrina, mas isso não nos explica se certos espíritos exercem uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que uma ponte se desmorone no momento em que um homem passa sobre ela. Quem impeliu o homem a passar por essa ponte? Resposta: quando um homem passa sobre uma ponte que deve cair, não é um espírito que o leva a passar ali, é o instinto de seu destino que o conduz a ela. 5. Quem fez a ponte desmoronar? Resposta: as circunstâncias naturais. A matéria tem em si as causas da destruição. No presente caso, tendo o espírito necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para movimentar forças materiais, recorrerá de preferência à intuição espiritual. Assim, devendo a ponte desmoronar-se, a água disjunta as pedras que a compõem, a ferrugem corrói as correntes que a sustentam, e o espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de passar por outro local. Tendes, aliás, uma prova material do que digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente, isto é, por causas que se ligam às outras, e o produzem insensivelmente. 6. Tomemos um outro caso, em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado atira em mim, a bala passa de raspão, mas não me atinge. Poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Resposta: não. 7. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma mulher saiu de casa e seguia pelo bulevar. Uma voz íntima lhe diz: vai embora, retorna para a tua casa. Ela hesita. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então ela volta, mas, pensando melhor, diz a si mesma: o que vou fazer em minha casa? Acabo de sair de lá, sem dúvida é efeito da minha imaginação. Então, continua o seu caminho. Alguns passos mais adiante, uma viga que tiravam de uma casa atinge-lhe a cabeça, e a derruba, inconsciente. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia acontecer a essa mulher? Resposta: a voz do instinto. Nenhum pressentimento, aliás, apresenta tais caracteres. São sempre vagos. 8. Que entendeis por voz do instinto? Resposta: entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência,
Quando estas fases têm um caráter fundamental, conserva ele uma espécie de impressão em seu foro íntimo e tal impressão, despertando quando o momento se aproxima, torna-se pressentimento. Nota: as explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos. Os melhores audiolivros para o estudo do Espiritismo, outras obras do Espiritismo, bem como audiobook de estudo espírita, para estudar Espiritismo. Nesse audiolivro espírita em específico, você vai aprender um pouco de como estudar o Espiritismo, mas nosso canal está cheio de audiolivros.